Moura falando sobre o caso do Thiago Santinelli que foi preso. Que teve o seu show cancelado. Hoje nós vamos falar a respeito do Santinelli, que teve o seu show cancelado e foi preso, porque diversos cristãos católicos foram à porta do show orar. E ele os recebeu com a mais absoluta violência, xingamentos e tudo mais. Eu vou dizer como é que ele deveria ter recebido, como é que ele recebeu e como ele se fudeu e vai se afogar cada vez mais. No vídeo de hoje também nós vamos ter a parte final da nossa aventura. Rapaz, o Nando Moura é um cara que ele sempre prevê bem as coisas que vão acontecer com os influencers relacionados à política, os militantes e tal. Aqui no Tayaya, onde eu e o Vini vamos mostrar para vocês hoje onde é que fica o condomínio do ministro Dias Toffoli, onde, segundo matéria do Metrópolis, ele tem uma casa lá. Nós vamos visitar este local. Não, eu tô Dá nem pra ver tranquilo. o prédio daqui, né? Tô Dá nem pra ver tranquilo, o prédio porque eu onde a tenho gente que falar fica. mais sério, eu já postei hoje no canal Como vocês pessoal. puderam ver, é um rolezinho Pessoal, pra boa chegar até noite. aqui. A live atrasou um pouquinho, porque eu apaguei. Não faz parte, assim, do convívio do Tayaya. Isso aqui chama... que você se lembra como ele era. Hoje o Danilo Gentili é uma cadela de grupo político, uma cadela do Nossa, MBL. vamos pro assunto, vamos Se o focar no Santinelli assunto. tivesse a veia de humorista mesmo, ao ver isso acontecendo na porta do seu show, diversos cristãos em protesto, orando por ele poderia transformar isso em visibilidade para ele mesmo. Se ele tivesse habilidade como humorista, poderia chegar lá e falar o seguinte: calma, gente, eu só faço piada, eu não sou o chefe do apocalipse, eu não sou o chefe final do apocalipse. Todo mundo ia no Instagram dar risada e tudo mais. Até os caras que estariam lá iriam dar risada. Ele poderia falar o seguinte: se as minhas piadas derrubassem a fé de alguém, vocês acham que eu estaria aqui ou estaria em Hollywood? Todo mundo ia dar risada, até os cristãos que estariam lá, mas ele não é humorista. Ele é uma bosta de um militante. Diversas piadas ele poderia contar. Ele poderia dizer, gente, Cara, é um modus operandi desses caras. Eles não são nem jornalista e comediante, tanto de esquerda quanto de direita. Quer dizer, isso serve só para comediantes, jornalistas não. Não, acho que serve para os dois. Jornalistas de direita ou de esquerda, comediantes de esquerda ou de esquerda, todos são propagandistas de algumas ideias. relaxa, eu já vou pro inferno mesmo. Vocês não precisam vir aqui trabalhar hoje. Vocês vieram me salvar? Porque, olha, nem a minha mãe conseguiu me salvar. Isso aqui não é protesto, é marketing. Eu nunca divulgaram o meu show tão bem. Por exemplo, vocês acreditam em milagre? Então vocês têm mais fé do que quem comprou o meu próprio ingresso. São diversas piadas que ele poderia contar com essa situação. Boa noite, ele poderia Waze. dizer, por exemplo, esse é o primeiro show que já começa com fila de cancelamento. Eu nunca tive tanta gente na porta. Pena que ninguém comprou o ingresso. Diversas piadinhas ele poderia fazer. Até mesmo aqueles manifestantes iam falar, pô, o cara tá fazendo piada, tá fazendo graça e tudo mais. Só que ele é um cara que vilipendia a fé das pessoas. É um canalha que vilipendia a fé das pessoas para seguir uma agenda política. E vejam só qual foi o caminho que esse desgraçado escolheu. Ele foi fazer piada com isso tudo? Não, porque Mano, é porque tá lavado, tá molhado, pô. Acabei de lavar o cabelo e eu não penteei não, tá ligado? não é humorista, ele é um militante canalha para uma agenda. Ele partiu para ataques diretos à religião e figuras sagradas, ele partiu para ridicularizar a fé dos manifestantes, ele partiu para provocar fisicamente e humilhar as pessoas Lembrando que eu... Foi isso que você Lembrando que eu acho tudo isso aqui idiotice, tá? Mas não é crime. A gente veio aqui orar. Thiago Santinelli escolheu sair do seu show, sair de dentro do teatro pra ofender, pra atacar a nossa fé. Como ele faz? Ele cresce em cima dos ataques à fé cristã. Se você é cristão, você não pode se compactuar com crimes, com intolerância religiosa. Enfia a semente no seu cu. Enfia a semente no meio do seu cu. Enfia a semente no seu cu. Enfia a semente no seu cu. Você nem é crente, eu falei crente é católico. Eu acho que esse cara aqui tem algum pecado que ele tá escondendo, eu não sei o que é. Eu tenho Deus, e eu respeito muito os meus protestantes diferente de você. Com esse tipo de gente que desrespeita a sua fé, que ataca a nossa fé. E esse que é o resultado. A gente comete intolerância religiosa, o lugar é a cadeia. Mas quem poderia imaginar que sair à rua, metendo o cotoco na cara de todo mundo, xingando todo mundo, com essa postura agressiva, levaria este imbecil à cadeia? É ou não é verdade? Você quer saber se você tá na loucura política ou não? Inverta os personagens. Inverta os personagens. Se ao invés do Santinelli fosse o Danilo Gentili a fazer a mesma coisa, você estaria defendendo, você estaria atacando. Se fosse o Porchat. Pegue, por exemplo, a história do Ben Mendes. O Ben Mendes, toda a direita felinesca, passou um pano gigantesco. Se fosse o Guilherme Boulos a fazer exatamente aquilo que o Ben Mendes fez, como é que vocês acham que eles agiriam? Aí é pesado, é um bom... Esse exemplo aqui é um exemplo bom. No momento em que foi chamada a polícia e foi pedido para ele se retirar do local, ele deveria ter esperado a autoridade chegar e entrado. O que ele fez? Ele entrou... Mano, é incrível como o Nando Moura pega qualquer vídeo e transforma em um ataque ao MBL, tá ligado? mediante a importância. Todo e qualquer vídeo chega a ser exaustivo a consumir conteúdo dele, mesmo que às vezes, porque você sabe que sempre vai se tornar um vídeo sobre o MBL. Força física, com o dedo em riste na cara da pessoa, inclusive dando voz... E ele só para de falar de alguém assim quando surge outra coisa.
Tá ligado? Eu acho muito estranho esse comportamento dele. Muito estranho. de prisão. Eu não estou falando que ele não foi agredido. Ele foi agredido, sim. Mas a situação piorou a partir do momento que ele adotou esta postura ilegal e criminosa. Se fosse o Boulos a fazer isso, o seu comentário pra cima de mim seria diferente, não é verdade? Tá ficando louco, você tá ficando cego de ódio. Não, é você que tá ficando cego. Porque você pode discordar de mim o quanto você quiser. Só que um fato permanece um fato mesmo que você não acredite nele. O Wilquinho não vai flutuar. É muito decepcionante ver essas coisas aí, porque é sempre a mesma história, com o Nego Di, com o Wilker Leão, agora... Nesse negócio, nessas previsões aqui, ele sempre se dá bem. Tá ligado? Ele previu o Nego Di, previu o Wilker Leão, que inclusive eu acho que o Wilker Leão não fez nada de errado, ele fez a parada certa. A falha dele é que ele tá no regime estatista, tá ligado? Tá tentando mudar o regime estatista. Com o Paçoca, com o da Cunha, com o Felca, agora com o Ben Mendes, é sempre a mesma história com a Mundiça, que não consegue observar o fato. E aí, quando um animal como esses, o Santinelli, parte com agressividade para cima de pessoas que estão se manifestando pacificamente, simplesmente orando ali, termina com a cara de pinto murcho na cadeia, como terminou também o senhor Ben Mendes, que desde o começo, como o Celso Russomano faria, deveria ter esperado lá fora a autoridade policial chegar para que ele sim pudesse reivindicar os seus direitos. Difícil de entender, Mundiça do QI 83, difícil de entender, Varejeira? Pois entenda, porque senão você acaba com essa cara de pinto murcho aqui. Ó. Que vergonha, ó. Ó. Cara, VPN, mano, não, viu isso aí? Eu não bato muito cabeça não, mano. Isso é constrangimento ilegal. Se tem alguém que está... Um único fato consegue convencer... Poxa, o Ben Mendes foi pra delegacia, velho, sabia não. Mas 40 fatos não conseguem convencer um único imbecil. Ele esperou lá fora pela polícia para reivindicar os seus direitos? Não! Então... Porque o certo permanece certo mesmo que... Mano, eu não sei porquê, mas me parece que tem alguma informação faltando nesse lance do Ben Mendes, tá ligado? Me parece que... Eu não sei. Foi uma escalada muito grande por causa de uma nota de balcão, tá ligado? Porque ele poderia dizer, olha, eu não tenho uma nota de balcão, só que aqui, ó, a transferência que eu fiz, o pagamento que eu fiz e tal. Algo do gênero, tá ligado? Então, eu não sei, me parece que tem alguma informação do meio faltando aí. A história me parece muito estranha. Quem pense nele. E o errado continua errado. Tem o Proton. Inclusive o Proton Meio também. Boa noite, Evan. Mesmo que todos o aplaudam. Perfeito? Quem disse isso? Chesterton. Neste exato momento onde as pessoas discutem se Santinelli deveria ou não ir para a cadeia, se Ben Mendes deveria ou não ir para a cadeia, o governo mete a mão no seu bolso. Como? Aproveitando que o Irã fechou o Estreito de Hormuz para foder ainda mais... E... Ninguém fica tão revoltado só por causa de uma... Então, velho, é isso que eu acho, tá ligado? Tá muito estranha essa situação. Pode ser que a mulher tenha feito alguma coisa a mais do que ela falou, pode ser que o Ben Mendes tenha feito alguma coisa a mais do que ele falou, tá ligado? Me parece ser muito estranho isso aí. Roubar o seu... Se fosse uma nota fiscal, mais uma nota de balcão, cara, que tem duas, que tem uma cópia... Tá ligado? Não sei, velho. Combustível, aumentando o percentual de etanol na gasolina para 32%. Vai falar do Kim Kataguiri. Vejam que justamente por causa disso, o álcool, que poderia ser uma alternativa para o povo brasileiro, não baixa um único centavo, porque tem um percentual na gasolina. Vamos reviver as refinarias brasileiras para poder ter o domínio do refino do petróleo e não passar este absurdo, esses preços para o povo brasileiro? Ou vamos dar um jeitinho e batizar a gasolina com etanol? Vamos batizar. Sabe quem votou para isso acontecer? Agora, ele deu poder para o PT aumentar em até 35% a porcentagem. Quem poderia imaginar que apareceria aqui o Kim Kataguiri? Isso mesmo, o político do Danilo Betili, aquele que divulga cassino nas suas redes pessoais e no seu programa, cassinos que inclusive foram liberados pelo Kim Catetanol. E se você for cobrar no Instagram, ele bloqueou os comentários. O político eleito pelo povo, que gasta com assessores no seu gabinete para gerirem as suas redes particulares, bloqueou os comentários da população. É isso que o Kim Catetanol fez. Ele bloqueou, eu não sei, né? Mas aí ele bloqueou ou ele limitou? Porque quando você limita, só pode comentar quem segue, tá ligado? Se você precisa seguir pra comentar.
É a maior traição que um político já fez, porque trai, inclusive, o seu discurso histórico e fode o seu bolso. Um dos maiores roubos à população brasileira é aumentar o Boa noite, percentual de Jack. etanol na gasolina. Este cara fez isso votando Boa noite, todo mundo vai chegando na live. com o PT e o PSOL. Pois muito bem, nós já vamos dar um passeio aqui nos arredores, mas antes eu quero avisar para você que a saída para o Brasil, o aeroporto, está chegando ao fim. É a sua oportunidade de aprender alemão, francês, italiano, espanhol e japonês. Não sei E quem a é. nossa professora de japonês é absolutamente incrível. Comentário fixado e na descrição. Não perca essa oportunidade. Tai Sensei, o que significa os? Etc. E hoje nós vamos... Rapaz, eu não vou ficar vendo muita coisa não, mas rapaz, aqui a situação é... Esse resort aí, meu amigo, gameplay, velho. muitos vídeos Ó. daqui, né, para que as pessoas pudessem conhecer, pudessem ver, etc. E hoje nós vamos subir em um condomínio que é apartado aqui do resort, que é onde, segundo Metrópolis, o Dias Toffoli tem uma casa lá. Rapaz, que top, velho. Que estrutura do caramba, pô. Ó. Fala default. Você tá achando que o Dias Toffoli não namora? Não, dentro do padrão de qualidade dos políticos, se você for comparar com o Kim, é desonesto, porque o Kim joga o jogo, porra, mano, com excelência, tá ligado? Agora ele joga um jogo do mal. É, a Felina é ridícula mesmo, né? Pois é, hoje nós vamos subir lá em cima pra mostrar pra vocês Parece como que é o do Toffoli, alguma coisa assim, eu não tenho certeza exatamente do rolo doido, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado dessa semana aí, onde eu mostrei aqui o apartamento, como é que são as coisas aqui. É um dos lugares mais lindos e mais frequentados do Paraná também, né? Então é muita injustiça, é muita canalice tratar quem passa férias aqui ou quem tem cota aqui nos apartamentos daqui como se fossem criminosos, cúmplices, né, de algum esquema ilícito ou com o Banco Master ou com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de criminoso como as felinas do MBL. É isso que eles estão fazendo e vão pagar na justiça. É o Dudu Buraco que tá por causa gravando, disso, é. tá bom? Então é isso aí. Hoje nós vamos ver esta parte aí do resort que fica apartado, fica atrás do prédio aqui. Muito bem, peguei a chave da Não, tá bom, era só isso mesmo, a gente só queria ver a tretinha do Sentinela, é isso. Até o próximo, falou.